O líder chinês Xi Jinping se reuniu hoje com o presidente Vladimir Putin na Rússia. Ele deve ficar no território russo até quarta-feira. A visita tem o objetivo de discutir uma cooperação estratégica e fortalecer os laços entre os dois países. Essa foi a primeira viagem de Xi Jinping ao país desde o começo da guerra na Ucrânia. A China não condenou o ataque e tentou se apresentar como um estado neutro na disputa. A posição foi criticada por líderes ocidentais que acreditam que o gigante asiático fornece cobertura diplomática a Moscou. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, uma ótima noite, uma ótima tarde, não noite ainda. É um prazer tê-lo aqui para falar sobre esse assunto. Eu queria começar justamente com essa visita estratégica. Qual é a leitura que a gente, analistas e o mundo está tendo dessa visita e dessa aproximação, mais do que já antiga, entre Xi Jinping e Vladimir Putin, no momento em que muito se especula que os russos querem comprar armamento ou estão comprando armamento chinês? Boa tarde, Gustavo Heródoto. Boa tarde a todos. Essa é uma visita, é a primeira visita em 4 anos, né? E eles são amigos de longa data, eles conhecem há mais de 10 anos, o Xi Jinping e o Putin. Existem algumas coisas que a mídia estatal russa divulgou, ou seja, serão uma série de acordos que serão feitos, em torno de 12 acordos, alguns para comércio, porque a China tem interesse na manutenção do fornecimento tanto de petróleo quanto de gás russo, especialmente por causa do cenário geopolítico de Taiwan. Se houver um corte, por exemplo, no fornecimento de petróleo via Oriente Médio por conta de um fechamento no Estreito de Taiwan, a China poderia ter petróleo russo e gás russo a preços baixos, diga-se de passagem, porque ela compra com 50% de desconto juntamente com a Índia. Agora, é claro que a China visualiza a Rússia, nesse momento, como um instrumento de política externa. Como assim? A China usa uma política externa indireta, Gustavo, usando, por exemplo, a Coreia do Norte para fazer pressão contra os Estados Unidos, por causa da questão da Coreia do Sul e do Japão. Inclusive, nesse momento, existe uma aproximação do Japão e da Coreia do Sul para fazer frente aos testes de mísseis da Coreia do Norte. E usa a questão geopolítica da Rússia para fazer pressão contra a Europa e contra os Estados Unidos. A China não tem interesse em um embate direto nem contra a Europa, nem contra os Estados Unidos, porque esses são os seus 2 maiores mercados. E a China se beneficia do status quo. A China cresce há 40 anos 10% ao ano. Apenas no ano passado é que houve uma desaceleração por conta da política de Covid-0 e, nesse momento, a China tenta se realinhar para conseguir crescer novamente, Gustavo. Professor, acho que pouquíssimos chefes de Estado estariam ao lado do Putin hoje. Ele não pode ir para lugar nenhum, pode ser preso, de acordo com a informação lá do Tribunal Internacional Criminal. Né? Ele fez uma surtida no sábado à noite em Mariupol, e ele dirigindo um carro e tal, né? Um pouco de marca e tudo mais. Então ninguém está do lado dele. Agora, apareceu o ditador da China ao lado dele, que é uma grande potência. Eu acho que é sopa no mel, né? Eu acho que ele precisava de ter alguém aí para mostrar no mundo. Então, essa viagem do Xi Jinping já estava planejada. Se a gente for usar os dados da ONU para confirmar a sua hipótese, né, de que ninguém está do lado do Putin, na última votação na ONU, a Rússia teve 141 votos contra ela, 181 países votaram. Ou seja, se a gente considerar o percentual do mundo que é contra a Rússia, é 78%, incluindo os que se abstiveram. Se a gente tirar os que se abstiveram, que foram 33, 96% estão contra a Rússia. Apenas 4% ficaram a favor, ou seja, são 7 países, incluindo a própria Rússia. Isso em termos, Heródoto, de países votantes na Assembleia Geral da ONU. Agora, se a gente considerar em termos de população mundial, países como a China, que tem 1,5 bilhão de habitantes, e a Índia, que tem mais 1,5 bilhão e deve passar a população chinesa em termos de número em breve, esses 2 países apenas já têm 3 bilhões das 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, o fato desses 2 países se absterem de votar contra a Rússia faz com que uma parcela significativa da população mundial não esteja contra a Rússia, mas isso é apenas porque os seus representantes na ONU se abstiveram.
A questão do Tribunal Penal Internacional. São 123 países signatários, inclusive o Brasil. É claro que o Tribunal Penal Internacional não tem instrumentos para ir lá prender o Putin. Agora, vamos imaginar a situação de política externa brasileira. Ficaria muito ruim para um representante do Brasil, que é signatário do Tribunal Penal Internacional, ou de qualquer país da América do Sul, porque todos são signatários, apertar a mão do Putin, considerando que existe uma ordem de prisão contra o Putin. Só para a gente entender, e eu encerro com isso, como é que funciona o sistema internacional. Quando nós nascemos num Estado como o Brasil, nós estamos obrigados à lei desse Estado, é o Leviatã, é a imposição da lei sobre nós. No sistema internacional não funciona assim. No sistema internacional, os países se auto-obrigam a cumprir tratados internacionais. O Tratado do Tribunal Penal Internacional, que é o Tratado de Roma, de 1998, ele entrou em vigor quando o país de número 60 aderiu. Hoje são 123. A própria Rússia tinha aderido. A própria Rússia tinha se auto-obrigado a seguir esse tratado, mas ela não ratificou. Ou seja, não tem validade para ela. Então, nesse caso, apesar de não ser uma ordem que será facilmente cumprida, gera um embaraço diplomático internacional para países que são signatários do tribunal, que não podem ir na ONU defender direitos humanos quando Putin tem uma ordem de prisão por violar direitos humanos, e ao mesmo tempo para os seus públicos internos, como é que eles vão defender os direitos humanos quando a população está vendo esses países cumprimentando a mão de alguém que tem um mandado de prisão por violação de direitos humanos? Heródoto. Professor, Pequim também disse que essa visita tem o objetivo, pelo menos pessoal dela, de querer liderar uma nova abertura de diálogo para negociações de paz. O quanto a gente pode acreditar nessa afirmação de Pequim, o quanto a gente tem que ficar cético a esse anúncio? É possível que a China consiga mediar qualquer tipo de pacificação na região? O Ocidente olha para essa questão da mediação da China com muito descrédito. Os 12 tópicos que a China apresentou no mês passado são tópicos que interessam muito à Rússia. Por exemplo, o congelamento das linhas de frente. A China propõe que a guerra acabe onde ela está agora, sendo que a Rússia ocupa parcialmente 4 regiões da Ucrânia: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. A China também propõe que as sanções econômicas contra a Rússia sejam baixadas incondicionalmente, ou seja, acabem as sanções. Então, isso são propostas que certamente interessam a Rússia. Mas tem um ponto, Gustavo, dos 12 tópicos da China que interessa o mundo inteiro, que é a questão do não uso de armas nucleares. A China se posicionou contra. O que nos põe a seguinte questão: se a Rússia usar armas nucleares, mesmo nas táticas, as armas pequenas, ela pode perder essa neutralidade estratégica, essa ambiguidade da China em apoiá-la. Primeiro, fazendo essa visita e não condenando na ONU. E segundo, fornecendo equipamentos. E nesse momento existem denúncias de que a China teria fornecido 1.000 rifles para a Rússia, mas não há ainda nenhuma confirmação de como essas armas teriam chegado lá, se teriam sido vendidas por terceiros. Então fica essa questão. Existe um descrédito e existe uma questão lógica, só para encerrar essa fala, que é a seguinte: a Ucrânia, ela não vai ceder território para a Rússia sem que hajam garantias de segurança. Quais seriam essas garantias? Seria o ingresso à OTAN. A Rússia não concorda que a Ucrânia ingresse na OTAN. E para a gente ter uma ideia, em 94, quando a Ucrânia entregou as armas nucleares dela para a Rússia, a Ucrânia, Belarus e Cazaquistão entregaram as armas nucleares. Quais foram os países que garantiram a segurança da Ucrânia na época? Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido. Ou seja, no papel, pelo Memorando de Budapeste, que é um tratado internacional, a China deveria estar garantindo a segurança da Ucrânia agora, juntamente com a Rússia. Professor, a relação da China com a Rússia, ou antiga União Soviética, nem sempre foi de beijos e abraços. No passado, quando era ainda a União Soviética, o Mao Zedong jogou a União Soviética de lado e eles andaram em caminhos diferentes. Mesmo depois da queda da União Soviética, não houve aproximação. Hoje, teve uma troca de elogios. Hoje, quando o Putin chamou o Xi Jinping de meu caro amigo, e o Xi Jinping disse para ele: espero que você seja reeleito em 2024. Agora é o seguinte, essas coisas todas, né?
que vazam para a população não é exatamente o que está sendo discutido. Porque hoje, inclusive, os encontros são cara a cara, tete a tete, entre os dois líderes lá. E só amanhã é que vai ter um regabofe, jantar, não sei o que, etc, etc. Mas a gente não pode esquecer também o seguinte, além dos interesses que você explicou muito bem da China em relação aos Estados Unidos, pode perder, não vamos esquecer que diplomacia nasceu na China e alguns séculos antes de Cristo nascer. Então eles vêm praticando essa diplomacia, né, ao longo do tempo e eles não perderam essa cultura não. Então talvez a leitura desse encontro de hoje só seja possível daqui a algum tempo. Heródoto, eu vou aproveitar que você fez uma conexão com a Guerra Fria, aqui, a história da China, porque existe uma proposta que o ex-presidente Trump encabeça de acabar com essa guerra cedendo territórios da Ucrânia para a Rússia. Eu queria lembrar aqui para os telespectadores que em 1938, em setembro de 38, o Hitler tinha uma reclamação com os Sudetos da Tchecoslováquia, que ele dizia que tinha muito alemão morando lá e que aquilo deveria ser parte da Alemanha. Aí o que acontece? Foi a França e o Reino Unido negociar com o Hitler, foi o Chamberlain, que era o primeiro-ministro do Reino Unido na época, e eles deram uma vasta porção da Tchecoslováquia para o Hitler sem nem consultar a Tchecoslováquia. E voltaram com um tratado assinado pelo Hitler dizendo que tinham acabado com uma ameaça de guerra e tal. 6 meses depois, o Hitler terminou de anexar a porção ocidental da Tchecoslováquia. A França e a Alemanha não fizeram nada, só protestaram publicamente. 6 meses depois, o Hitler marchou contra a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Então, essa questão de ceder territórios para apaziguamento, essa política de apaziguamento que vem sendo aventada aqui e que a China apresenta como um desses seus tópicos para a paz, não funciona, Heródoto. Não funcionou na Segunda Guerra e não deve funcionar novamente agora. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre essa visita. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco no Conexão Record News. Até uma próxima. Sempre um prazer conversar com vocês. Até logo. Até logo.